Alô, queridos amigos, mais uma vez você na minha presença e eu na sua presença. Eu quero te agradecer pela sua participação, que você curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, no @canal Varal. Obrigado por você estar acompanhando-nos. Então vamos agora começar a semear a fé e a transformação com mais um vídeo para a sua reflexão. E a partir de agora, sejamos motivados e direcionados para uma luz divina, fortalecendo o espírito e renovando as nossas esperanças. E a partir do limite do improvável, nós sabemos que existe uma palavra chamada milagre. Agora nós vamos discorrer sobre um assunto muito polêmico, com vários entendimentos controversos, que permeia o mundo evangélico. Mas o que consiste num verdadeiro casamento? O que é um casamento? O que é? O que pode e como se dá esse casamento? Nós estamos falando de relacionamento. A Bíblia não menciona diretamente o conceito jurídico moderno de um relacionamento conhecido atualmente como união estável. É isso mesmo. Nós vamos falar sobre a união estável, focando no casamento como uma aliança pública, solene e permanente, conforme Gênesis 2, verso 24. A maioria das interpretações cristãs considera que morar juntos sem o consentimento formal, ou seja, no civil ou no religioso, não cumpre o padrão bíblico exigido, sendo frequentemente equiparado a um amaziamento, vamos dizer assim. Mas vamos fazer uma análise aos pés da Bíblia. Entre os pontos principais sobre união estável e a Bíblia, temos muitas coisas em comum nos dias de hoje, através deste tipo de relacionamento. Aí vemos dois pontos interessantes: o casamento versus a coabitação. A Bíblia, ela valoriza a aliança pública, enquanto a união estável, ela é vista por alguns como apenas uma coabitação formal entre duas pessoas. Duas pessoas se juntou e se reuniu. A união bíblica envolve a intenção de compromisso permanente, algo que a simples união estável pode não garantir. Mas será que é assim? Devemos lembrar que tudo exige autoridade e leis, ainda que em diferentes relacionamentos. Embora a união estável seja reconhecida legalmente no Brasil, lá no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, muitos teólogos argumentam que perante Deus o casamento ele deve ser algo mais oficializado para validar esta união, a união. Mas vamos ver. Lá em Romanos 13:1 diz que para não submeter-se às autoridades, tudo que sugere a formalização de uma união está lá. Já para alguns vem a visão de fornicação, para muitos até para uma sociedade civil com relações íntimas que estão fora do casamento estão incorretos. O que inclui morar junto sem casal está incorreto, mas serão consideradas por muitos líderes religiosos como fornicação ou um relacionamento sem a bênção de Deus. Mas será que isso é verdade? Mas agora vem o meu questionamento a respeito disso. Eu estou questionando. Vamos apelar para uma passagem bíblica interessante, que está lá dentro da Bíblia, escrito lá em Gênesis 24:64, que lá no início eu citei. Eu estou me referindo novamente ao casamento de quem? De Isaac e de Rebeca, como exemplo, onde a intenção clara e pública de casar, mesmo sem a cerimônia formal nos moldes atuais, caracteriza uma união legítima de compromisso. Lá está bem claro. No entanto,
nesta passagem, eu não vi lá juízo e paz, eu não vi celebração religiosa, eu não vi uma festa, e muito menos um documento, um papel, até porque naquela época nem se pensava em cartório, nem existia. Em resumo, enquanto a lei reconhece a união estável, a perspectiva bíblica tradicional valoriza o casamento formalizado como um pacto sagrado, uma relação sagrada. Em resumo, enquanto a lei reconhece a união estável, a perspectiva bíblica tradicional, o que ela faz? Ela valoriza o casamento formalizado como um pacto sagrado, e é um pacto sagrado, mas com um ingrediente a mais, onde muitos relacionamentos são feitos através de pacto nupcial, onde os bens materiais são descritos nesses pactos e devidamente registrado em cartório. Faz-se um acordo formal num papel. Isso é seu, isso é meu. Mas vamos aos fatos. O casamento de Isaac e Rebeca, descrito lá em Gênesis 24, ele é considerado uma das histórias de amor mais antigas da Bíblia. Mas seria avaliado sobre as regras muito diferentes hoje. Nós olhamos com um olhar diferente, principalmente no aspecto legal e cultural. O livro de Gênesis nos transporta para o quê? Para um mundo em que os costumes sociais eram muito diferentes dos que se conhecem nos dias de hoje. O casamento era visto como uma escolha individual. Mas o quê? Mas como uma aliança entre famílias. Aquela época era completamente diferente. Essa prática refletia a importância da linhagem e do pertencimento a uma comunidade. Fatores que frequentemente moldavam as decisões matrimoniais daquela época. Era diferente. Completamente diferente. Isaac e Rebeca eram primos em segundo grau. Rebeca era filha de Betuel, filho de Naor, irmão de Abraão. No Brasil, o Código Civil, em seu artigo 1525, proíbe o casamento entre colaterais até o terceiro grau, tipo entre os irmãos, tios, sobrinhos. Isso está no nosso Código Civil. O casamento entre primos que são parentes, até o quarto grau ainda é permitido. Portanto, sobre o aspecto de consanguinidade, o casamento deles seria perfeitamente válido e legal no dia de hoje. Houve consentimento mútuo. No caso de Rebeca, Isaac foi um casamento praticamente arranjado. Abraão enviou seu servo Eliezer para buscar uma esposa em sua terra natal para o seu filho, Isaac. E o servo agiu como o quê? Como um procurador de Abraão, finalizando o acordo com a família de Rebeca. Ou seja, nas palavras e na verdade, sem o conhecimento mútuo entre o casal. Eles nunca se viram. Onde estava ali o amor? Hoje, o casamento por procuração é legalmente reconhecido nos dias de hoje, desde que realizado com documentos específicos e com o consentimento livre da noiva. No caso de Rebeca, que, conforme está relatado na Bíblia, ela aceitou ir. Eu vou. Naquela época, o casamento era estilo patriarcal. O modelo era patriarcal. Embora o servo tenha falado com o pai e o irmão de Rebeca. A Bíblia, ela relata que a noiva foi consultada e concordou em se casar. Ou seja, ela falou, eu irei, eu vou, eu caso. Assim, entendo que a exigência principal é o livre consentimento dos noivos. O fato de ser um casamento arranjado não o torna inválido, desde que não haja coação, que não seja força.
A entrega do dote, como existia antigamente, onde se oferecia presentes que o servo dava, é hoje considerada, na maioria das culturas ocidentais, ainda no Oriente existe isso. Aqui é um costume obsoleto, mas também não invalidaria o casamento. Para concluir, vamos concluir e enxergarmos que Isaac naquela época ele tinha o quê? 40 anos quando se casou. A diferença de idade é comum e legalmente aceita. Não existe isso de mais velho, mais novo, não sendo encontrado qualquer contraposto contra isso. Mas a conclusão é só uma. O casamento de Isaac e Rebeca seria perfeitamente válido segundo a legislação brasileira atual. Então, por que excluir esses povos que têm união estável dentro da igreja? O que tornaria o casamento deles diferente de um casamento moderno, onde não é parentesco, mas a forma como foi arranjada é uma ausência de um casamento civil registrado, que hoje, presta atenção, é a norma para a validade perante o Estado. Perante o Estado, pela igreja não. Muitos pastores hoje em dia têm a visão da obrigatoriedade da formalidade civil jurídica. Inclusive conheço caso onde a mulher não lhe foi oferecido sequer a Santa Ceia. A pessoa foi na Santa Ceia porque vivia numa união estável, o pastor não quis oferecer. Como podemos julgar aquele casal que vive maritalmente, que tem filhos, são fiéis um ao outro e formam uma linda família, e a igreja, ou seja, pastores, os condenam como meros pecadores. Não é bem assim. Então, eu vou voltar para a narrativa bíblica, o que de fato aconteceu. A história de Isaac e Rebeca mostra lições importantes. Primeiro, ensina que é essencial orar antes de tomar decisões importantes. Buscando o quê? A direção de Deus, para você saber se compete a você assumir aquela situação. Ninguém que se casa ou vive numa união estável faz isso para se separar no dia seguinte. Também revela que Deus prepara encontros e relacionamentos de uma forma especial, como foi o caso de Isaac e de Rebeca. A narrativa bíblica diz, então, que um dia Isaac saiu para meditar no campo quando viu que se aproximavam os camelos. Era a caravana do servo de Abraão que trazia a Rebeca. Ali começou o conhecimento. O servo contou tudo o que havia acontecido a Isaac. Ele então levou Rebeca para a tenda de Sara, a sua mãe, e fez dela a sua mulher e a amou. Simples, não é uma coisa tão natural. Por quê? Tudo ocorreu basicamente sem formalidades. E quem somos nós para julgar e dizer que quem vive muitíssimo bem, tendo e sendo companheiro ou companheira, levando uma vida marital sadia, para nos apontar o dedo, para nos acusar que nós estamos em pecado? Mas eu finalizo dizendo que o casamento de Isaac e Rebeca culminou em uma celebração significativa. Vamos ver. Quando Isaac viu Rebeca pela primeira vez, ele se apaixonou. E o relato descreve que eles se uniram em amor. E esse amor transcende o mero acordo formal. É uma demonstração de como o envolvimento emocional é crucial no casamento. Então nós temos que olhar isso. Os tempos mudaram. As pessoas têm o livre-arbítrio. É errado você ficar assim, por exemplo, pulando de relacionamento para relacionamento. Mas quando você vê um relacionamento através de uma união estável, maravilhosa, perfeita, onde ambos se dão bem, são felizes, são fiéis, têm filhos, frequentam a igreja, cantam hinos, tem que participar sim. Tem. Isso tem que acontecer. Nós não podemos estar julgando quem é feliz. Não está em pecado, não. Não está em pecado. Está em condições
formal conforme a Bíblia. Amigos, eu termino aqui mais esta gravação, mais esse vídeo, e eu agradeço que você participou conosco e que Deus possa nos continuar iluminando para que a gente possa ter uma visão melhor sobre a Bíblia, para que a gente possa crescer espiritualmente, estar cada vez mais próximo do Senhor Jesus. Obrigado por você que ficou até o fim e eu agradeço de todo o meu coração. Muito obrigado.